dignos da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Muita paz a todos. Que Deus nos ajude. A semana passada a gente abordou um tema muito interessante a respeito de conflitos que existem dentro de uma casa espírita. E eu gostaria de falar para vocês algumas outras coisas que eu sei porque participei e a maioria de vocês não sabe porque não participou. De início, antes de tocar no assunto, no começo que resolveram gravar essas reuniões, eu parei para pensar a respeito disso, e disse para mim mesmo, tem diferença falar para a gente presente e falar para os outros que vão escutar é a mesma coisa. Mas depois eu comecei a ver o valor disso. E quando chegou a semana passada, esse valor se tornou bastante evidente. Porque é bom a gente tomar postura. Faz bem a gente falar e ficar registrado, para que as outras pessoas que queiram aprender alguma coisa não se mudem disso. Então, há um mês atrás, mais ou menos, a gente recebeu a comunicação de um irmão necessitado e revoltado, que veio nos avisar que essa casa, junto com os departamentos dela, estava sendo totalmente influenciada. E que tinha trabalhadores opositores da luz em todos os departamentos delas, em todos os locais. E que ele veio dar o aviso para a gente, para que a gente se preparasse, porque o assédio iria chegar. Esse irmão foi orientado, e o que é mais interessante, ele saiu muito sentido e com uma ideia muito diferente daquela de quando ele chegou. A gente sabe que quando isso acontece, primeiro que eles não vêm só falar farofa para a gente, eles vêm falar uma verdade. É lógico que eles potencializam o poder deles, e na verdade não tem. É uma coisa toda ilusória. Mas é um fato. E para mim isso não foi surpresa. Porque desde que cheguei nessa casa, a gente tem enfrentado dificuldades de tamanho amor. E a gente não tem encontrado muita receptividade nas pessoas que já estavam aqui. A única pessoa que dava força, somente para mim aqui dentro, era seu Eurico.
Ele dava força com sinceridade. Ele vestia a camisa. Ele vinha, participava, ele entendia. E a seu nível eu devo muito. E onde ele estiver, que Deus o proteja. Que ele veja que a luta aqui continua. O resto foi resto. Entende o que eu estou falando? Aos poucos, depois de muito esforço, e eu vou dar nome aos bois, é bom que grave mesmo. Juninho começou a ser tocado. E começou a perceber que o que a gente estudava, se aprofundava, tinha sentido. E ele começou a se esforçar. E está se esforçando. Ele tem uma dificuldade imensa. É de querer agradar a todos. É aí que está a falha dele. Porque nem Jesus conseguiu isso. Se Jesus, que Jesus não conseguiu, você acha que a gente aqui vai conseguir? Então isso é um ato imprudente. Porque você tem que tomar conduta e iniciativa na sua vida. Na minha terra, quando eu era pequeno, meu pai dizia: aprenda a ser homem. Foi assim que eu fui educado. Lá no Nordeste é desse jeito. Tenha a palavra, tenha a dignidade. Se fulano não está de acordo com você, assuma você. E eu agradeço meu pai por ter me ensinado a ser homem, nesse sentido. Então, o que é que tem acontecido aqui dentro? Realmente esse irmão mostrou que tinha influência. Porque na semana seguinte, um assunto que já havia sido desgastado aqui dentro, a respeito de valorizar a doutrina, e que deveria ser respeitado o ambiente, sem que seja contaminado por outras religiosidades, mais uma vez veio à tona. Eu pensava que tinha colocado um ponto final, mas infelizmente as pessoas que não são consistentes, nem têm firmeza de propósito, nem têm convicção doutrinária, sempre querem colocar um ponto e vírgula. E aí vem que influências externas trouxeram exemplos não muito corretos de querer se praticar a prece de São Francisco em reunião mediúnica. Coisa que nós somos formalmente contra, sabe? E depois a gente ter estudado isso, ter trazido a orientação de Kardec, a mensagem de Kardec chama liturgia na casa espírita. Depois que eu mostrei para todas as pessoas, pedi para que estudasse, para que entendesse, para que aprendesse, para que se melhorasse um pouco, eis que os próprios dirigentes da casa vieram me propor, falando em nome da doutrina, se não poderia ter aberto uma brechinha para que na reunião mediúnica isso fosse praticado. É aí que está a influência que a gente fala, através de sofismas, de meias verdades, para tentar desviar da doutrina e o movimento espírita ficar comprometido com atitudes que não são doutrinárias. Então, que a gente fique alerta, porque na questão 459 do nosso Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? A pergunta completa é essa. Eles influenciam em nossos pensamentos e atos? A resposta é sim. Muito mais do que imaginais. Normalmente são eles que vos dirigem. A vida de Kardec, inclusive é registrado na próprio filme de Kardec, ele dá uma demonstração disso,
quando ele está junto com a esposa, em um momento difícil, em que ele lançou o livro dos Espíritos, e uma médium que mais ajudou ele nas perguntas e respostas, chega para ele desafiando, questionando porque o nome dela não constava no livro. E ele explica que o livro não era dele nem era dela, era dos Espíritos. E ela esbraveja e vai embora. Nisso a esposa de Kardec, que está junto dele, diz: ela está com a má influência, não está? E a resposta dele é interessante. Isso faz diferença? Isso faz diferença? Isso quer dizer o seguinte, que os semelhantes se atraem. Não era ela que estava sob má influência, é que a má influência é ela mesma. Entende isso, gente? Você entende que quando você compactua com o mal, é porque o mal está em você? Se o mal não estivesse em você, não ia como esse mal se compactuar contigo? O que é que a gente estuda aqui na segunda-feira, nas influências sutis? Eles não criam nada em nós, aproveitam o que nós já temos e convivem conosco com aquilo que a gente vive e que a gente acredita. Isso é muito importante, sabe? Então, depois que foi questionado isso mais uma vez, da liturgia dentro da casa espírita, eu falei o que falei a semana passada. E falei, eu acho que deveria ter falado mais ainda. E é como eu disse, eu não falei mais, porque quem que eu queria não estava presente, mas sabia que ia me escutar. Porque isso deve ser muito bem esclarecido, sabe? Eu gosto de, junto comigo, de pessoas honestas e sinceras, que se dedicam para uma coisa e que se sacrificam, se educam, se instruem, trabalham nesse sentido. E não que fica criando o tempo todo empecilhos, questionando o tempo todo. Isso não é legal. Não é legal. Mas para que vocês tenham uma noção do que é uma influência espiritual negativa dentro de uma casa espírita, essa semana, mais uma vez, chega no departamento dos adolescentes um questionamento para trazer elucidações sobre as Páscoas, e que tem um texto exclusivamente baseado no catolicismo, sem nada da doutrina espírita. E um outro com um vídeo em que é um louvor da igreja evangélica a Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que o catolicismo está errado, nem que nossos irmãos evangélicos estão equivocados. Não é isso. Quem quiser trabalhar dentro da casa evangélica ou no cristianismo, a igreja está aberta, o templo está aberto também. Vão lá, fale da Páscoa do ponto de vista da igreja católica. Vão lá cantar louvor, porque se é essa fé que a pessoa se identifica, fica à vontade. Eu não tenho nada contra isso. Mas o que eu tenho, e que é dever meu, é preservar pelo nome da doutrina. Porque é isso que Kardec pede. Então nós devemos ser bastante objetivos e sinceros com aquilo que a gente diz que aceita como sendo o fundamento religioso da nossa vida, e não só religioso, mas filosófico também, e científico. Então que tenhamos um pouco de bom senso, porque isso é o que está faltando, sabe? Aí você tem que tomar postura, porque a pessoa é inconsequente por natureza, entende? E você não pode deixar um troço desse que há espaço dentro da casa espírita. Você imagina que é uma reunião aqui, esse aqui cheio, entende? Soltar um louvor evangélico aqui dentro. Imagina o que é isso aqui cheio de pessoas que vêm querer algo da doutrina espírita e vai ler um texto, entende? E que se fala apenas da Páscoa do ponto de vista da história religiosa
da Igreja Católica. Aí você vai dizer, mas isso é muito grave. Não, presta atenção. A gravidade é diretamente proporcional à responsabilidade e ao conhecimento de cada um. A pessoa que fez essa proposta de trazer algo de outra religiosidade, evangélica ou católica, da Páscoa aqui dentro, são pessoas que não têm profundidade de conhecimento doutrinário. É muito mais grave aquele que tem conhecimento da doutrina, que está na direção de uma casa e faz uma proposta indecente no mesmo sentido. Porque esse está sob a responsabilidade de orientar muitos que tem dentro dessa casa. E ele está indo contra a própria doutrina. Então, entenda a situação que a gente chega. Estuda-se a doutrina o tempo todo, convida-se todo mundo para estudar, mas a coisa que mais toca a gente é que vê que as pessoas estão usando do que tem nome de doutrina, não para ir em busca do que é puro e do que é santo, mas para se ufanar de qualidades humanas em nome dessa doutrina. E é isso que incomoda, sabe? Porque agindo desse jeito, não só estão fazendo equivocado, mas estão levando de roldão muitas pessoas que não têm o conhecimento próprio da doutrina, ou pessoas que também compactuam com eles, que gostam de se ufanar no seu orgulho e na sua vaidade. É aí que está a gravidade da coisa. Então, o que é que a gente tem que fazer? É o que eu sempre disse para vocês, é o que eu sempre faço comigo, e é o que eu sempre ensino para meus filhos. Quando o mal te bate a porta, levanta, anda e abre a porta do bem. Assuma, seja homem, venha, fale, exponha seu ponto de vista. E eu fico muito feliz por meu pai, minha família ter me ensinado isso, porque foi isso que eu encontrei também dentro da doutrina espírita. No capítulo que tem no livro dos médios a respeito das reuniões, Kardec fala isso. Se alguém vê que algo de inadequado está acontecendo numa reunião espírita, ele tem mais é que falar, é dever dele falar. Se os outros escutarem, ótimo. Se não escutarem, que ele continue vivendo o ponto de vista doutrinário. E que se os outros quiserem fazer errado, que façam. Está lá no livro dos médios. E é isso que a gente tem que entender. Esse capítulo das reuniões, eu já trouxe ele para ser estudado aqui, mas inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Ele fica no final do livro dos médios, porque ele se reporta a vários capítulos em determinados assuntos, para que tenha um esclarecimento mais profundo, sabe? Então, compreenda isso. A pessoa que está fazendo equivocada, ela tem que ser alertada para isso. Mas o problema maior não é você dizer, mas vou alertar. Tá? O problema não é, você alerta uma vez, você alerta duas vezes, você alerta 3 vezes, você alerta 4 vezes. Quantas vezes você acha que vai ficar alertando? Será que é ilimitada a coisa? O que é que acontece com o André Luiz no tratamento de passes, quando ele fala da 10ª vez? Que eles ajudam 10 vezes consecutivas aos necessitados. Se depois dessas 10 vezes eles não se corrigirem, eles vão abandonando. É isso que tem que entender. E ele dá lá a resposta. Nós viemos de lá para cá para ajudar a esclarecer os que padecem e não para alimentá-los em seus erros. Vamos ter mais conflitos? Com certeza vamos. E muitos. Porque todos os setores da casa estão infiltrados. Todos.
Vai haver adversidades? Com certeza. Vamos passar por momentos delicados? Quem tem vergonha vai. Quem não tem vergonha não vai. Mas você que tem vergonha, passe, mas assuma a doutrina. Aquele que não tem vergonha, nem olhe para ele, nem dê cabimento. Deixa ele seguir a vida dele. A própria natureza e a espiritualidade vai filtrando as coisas, porque é tudo uma questão de fluido, de energia. Kardec explica isso muito bem a respeito das adversidades do mundo espiritual no nosso Evangelho. Não é só uma questão de opinião física, humana, é uma questão de adversidade também fluídica e espiritual. Então cada um que assuma as consequências dos seus atos, porque é isso que a gente chama de consciência moral. Eu saber analisar muito bem o que eu vou fazer e o que eu vou falar, não só em relação a mim e aos outros, sabendo que tudo aquilo que eu vou assumir, eu vou ser responsável, vou ter que assumir consequências. A pessoa que quer realmente fazer o bem, ela evita o mal. Quando o mal te bate a porta, levanta, anda e abre a porta do bem. Ele não vai se infiltrar numa reunião negativa, onde tem pessoas antidoutrinárias, vingativas, cruéis, inconsequentes, invejosas, e pode botar mais adjetivos aí, e que ainda fazem reunião mediúnica dentro de uma casa espírita que é conivente com isso. É lá que existe o núcleo da adversidade, é lá que o mal se nutre, é lá que ele se programa, e é lá que eles vão influenciando uns aos outros. Devemos ser coniventes com isso? Não. Não serei conivente. Já estou aqui de público e gravado, assumindo isso que eu estou dizendo. E quem estiver achando ruim, que ache. Porque vai ser desse jeito. Ou você faz o bem, ou você faz o mal. O espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça, por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu desse bem que ele não fez. Essa é a lei, e nós temos que nos adequar a ela, e não querer que ela venha se adequar às minhas imperfeições. Mais uma vez eu vou trazer, e vou trazer para o público todo aqui da segunda-feira, essa mensagem de Kardec a respeito da penetração de outras religiões dentro da casa espírita. Tudo será explicado mais uma vez, porque eu sei que naquela população de gente que aqui frequenta existem pessoas honestas. Existem pessoas sinceras. Do mesmo jeito que eu sei que existem aproveitadores, que eu conheço uns pares deles aqui. E falo porque conheço, porque já passou no meu consultório e eu sei muito bem o tipo de personalidade que é. Mas enquanto tiver um só, com boa vontade, é para isso que a gente tem que se dedicar. Porque foi assim que a espiritualidade falou quando Jesus veio para a terra. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Trabalhemos por esses de boa vontade. Esqueçamos os outros. Cada um vai fazer as suas escolhas aqui na terra. Faça você a sua e assuma o seu trabalho. Seja um semeador, como Jesus falou na parábola. O importante é você semear. Numa reunião dessa, você vai encontrar aqueles 4 tipos de terreno. Vai ser gente que está à beira do caminho, só querendo levar vantagem. Não está nem aí para a doutrina, nem coisa nenhuma. São aqueles também que não tem um terreno profundo. Tem só um pouco de terrinha e cascalho logo no fundo. Até entende alguma coisa, mas não estão nem aí para querer se aprofundar na doutrina.
ficam na superficialidade, também para tirar vantagem. Tem aqueles que estão entre o espinheiro, que esses são aqueles que os prazeres da vida sufocam a boa semente. Mas também tem aqueles do terreno fértil. E é para esses que a gente tem que se dedicar. Então que a gente entre com o pensamento nessa direção, sabendo que a influência vai continuar, o trabalho vai chegar, não existe nada que eles não tenham acesso. E não pensa porque é que está faltando proteção, não. Não é. É justamente porque tem proteção que eles permitem que esses irmãos venham, porque muitos serão acolhidos e direcionados no caminho do bem. Já falei para vocês lerem o livro Aconteceu na Casa Espírita. Leiam esse livro, porque é o que está acontecendo a gente aqui. Cuidado com a inveja, com a fofoca, disputa de poder. Cuidado com isso, porque são três coisas que facilmente geram complicação e confusão. Então, evita bater papo com coisa que não merece ter consideração. Se você gosta de alongar a conversa, pare de alongar. Aprenda a responder e dizer ponto final. Ah, mas fulano de tal, ponto final. Acabou. Se você gosta também de ter uma fofoquinha, não tenha. Se você cair nessa, você vai de rodão. Aprenda a ser uma pessoa que toma decisão. Como Jesus ensinou para a gente, seja o teu sim, sim, teu não, não. O que disso passa te causa mal. Não fofoque. Não vá atrás de intrigas. Não venha deixar que os outros projetem inveja, nem discussões frívolas. Entenda que por trás de cada pessoa que está aqui dentro, não existe, do ponto de vista espiritual, rótulos humanos para que eles tenham mais empoderamento do que as outras pessoas. Somos todos iguais, rótulos nenhum ninguém tem aqui. Eu não tenho rótulo nenhum aqui dentro dessa casa. A única coisa que eu digo é que eu gosto de estudar e organizar as reuniões de estudo. E só. Ah, mas fulano tem 30 anos na casa. Dane-se. O que é que aconteceu com o Belarmino Bicas? 20 anos frequentando a casa, passando por todos os departamentos da casa, fez de tudo dentro da casa espírita, suicida, 22 anos antes desencarnou. E o que é que acontece com o suicida? Então não deixe se intimidar com essas coisas. Você sabe o que é certo e o que é errado. Então assuma diante de todos, de qualquer um. Porque vocês vão ser afrontados, sim. Então tenha consciência disso. Tenha hombridade, vá à luta e mostre o quilate de trabalho que você está edificando dentro de você. Porque senão, entenda, isso chegou o momento da prova para nós que estudamos tanto. Os alunos que valorizaram bem os estudos estão bem preparados. Aqueles que costumam faltar, ou aqueles que vêm que não estão nem prestando atenção no que é feito nem explanado, paciência. A hora da prova chegou. Se ele vivia de coloio com os outros, que também não tem consistência, vive na superficialidade, vive usando da doutrina para ter destaque, ou algum poder aqui dentro, paciência. Chegou a hora. É assim que a coisa acontece. Deus é bom, é justo. Deus não é bobo. Bobos somos nós, e não sabemos valorizar os ensinamentos que Deus nos dá. Então vamos assumir a responsabilidade dos nossos atos. Vamos evitar bate-papos desnecessários. Não caiam em provocações. Cuidado com redes sociais. Aprende uma coisa. Na vida, muitas vezes, é melhor a gente saber viver em paz do que querer mostrar que está certo para aquele que não quer entender o que é certo. Se a pessoa é ruim por natureza, não quer aprender com a doutrina,
e quer fazer de acordo com as intenções dela, essa pessoa não quer aprender o que é certo. Não fique trocando palavras com ela. Viva em paz. Não aceite desafios. É isso que a gente tem a dizer a vocês. E é por isso que a gente está estudando essa frase, que eu sabe Deus quanto tempo a frase que eu estou estudando, mas é porque a gente precisa continuar estudando, sabe? Muitas vezes são esses espíritos mesmos que inspiram a pouco e pouco os seus membros, visando destruir o trabalho de dignificação existente, que detestam, lentamente aceitos por invigilância ou por inépcia dos seus membros, ante os contínuos desafios em favor da perversão dos valores adequados. É contínuo desafio que a gente tem dentro da casa espírita. É assim que a coisa acontece. É isso que a gente está vivenciando. E o Arilio comenta: eles inspiram e fomentam todo o divisionismo. E o que devemos fazer? Devemos fechar todas as portas, agindo com rigor dentro dos princípios doutrinários. Quando o mal te bate a porta, levanta, anda e abre a porta do bem. Não é a mesma coisa? Então, o que a gente tem a rigor é a aplicação verdadeira de critérios e regras para garantir precisão, exatidão e consistência, austeridade, severidade. Então, você tem que ter rigor dentro dos princípios doutrinários e não em você. A gente tem que estar lutando em busca de um ideal. É esse ideal que vai me trazer consistência na atitude de disciplina. Se a gente está aqui e diz que ama Jesus, Jesus é o nosso ideal. E não eu ser o ideal da coisa. Quando eu quero ser o ideal da coisa, eu não estou tendo rigor, eu estou sendo radical, que é rígido, extremado em suas opiniões e posições, fugindo da lógica e do bom senso, intransigente quanto ao modo que deve ter um assunto. Ele baseia nele. É aí que está o problema do radical. Então você mostra, é aqui o caminho, é aqui o caminho, é aqui o caminho. Não, é aqui, é no jeito que eu quero. E fica criando confusão para que ninguém vá no caminho certo. É aí que estão os espíritos revoltados. E é para eles que a gente tem que ter olhos para ver. Porque eles vão fazer de tudo para nos tirar dos princípios doutrinários da vida. Você vai ser influenciado em todos os departamentos que você quer imaginar. E não é porque Deus está dizendo, deixa isso sofrer. Não! Chegou o momento da gente colocar a prova em ação. Lê esse livro, Aconteceu na Casa Espírita. Lê, para que você saiba lidar com as coisas. E entenda, acima de tudo. Agora, mais do que nunca, o teu anjo da guarda está mais perto de você. Para cada afronta negativa que te chegar, vai ter uma luminosidade de inspirações no caminho do bem, do belo e do bom para você. Não se deixe levar pelos incômodos que vão acontecer. Muito pelo contrário, olha acima disso e entenda que é esse momento que a gente vai ter que concretizar algo edificante em nossa alma, para que a gente consiga sair dessa encarnação melhor do que quando chegou. Trabalha com esse rigor, trabalha seguindo critérios e regras da doutrina espírita, porque isso vai te trazer isso aqui, consistência, exatidão e precisão de tudo que você for fazer. O que o outro for falar, o que o outro for fazer, não esquece qual é a referência do que você está dizendo. Pergunta qual é a referência. Porque o que me deixa assustado é a pessoa ter a referência de um irmão nosso que é extremamente equivocado, e eu falo porque conheço, e que falou bobagens dentro de uma reunião espírita, só porque tem títulos humanos e fala mansa, todo mundo fica olhando, achando e aplaudindo. Conheces a árvore pelo seu fruto. Analisa o fruto
que essa pessoa tem na profundidade da vida dela e saberás quem ela é. É assim que Jesus ensinou para a gente. Pois é baseado nesses princípios que eu tenho que escolher as companhias que eu vou estar vivendo. Porque só assim eu vou estar me melhorando. E garanto uma coisa para vocês: vão ser poucas as companhias. Vão ser muito poucas. Muito poucas. Às vezes minha esposa fala, mas a gente recebe pouca visita. Eu digo, pois é. Sinal que nós não temos muitos amigos, entre aspas. Mas os que temos são sinceros. Os que temos gostam da gente. Ele gosta e se sente feliz com a gente. Não tem nada de interesse. Vem para ter a satisfação de conviver, de trocar ideias. Isso é muito bom. Então não se deixe levar pela quantidade. Olhe pela qualidade. Também não sou eu que estou falando isso não. Na Organização do Espiritismo, que é uma mensagem que Kardec fala, eu acho que já publicou isso há pouco tempo na nossa rede social. Kardec fala isso para a gente. Quando você for formar um grupo espírita, procure se reunir de 3 ou 4 que seja sincero. Pode não dar uma mão, é 3 ou 4, ele fala nem 5. E de posse desses 3 ou 4 que sejam sinceros diante da doutrina, que tenham realmente a doutrina como modelo, forme um grupo e não se importe com as pessoas que vão frequentar, porque essa é uma população flutuante. Essa não tem isso aqui, consistência, nem exatidão e muito menos precisão. Do mesmo jeito que vão e vão e depois voltam. E voltam porque sabia que ali tinha o que era puro e o que era sincero, tinha o que era verdadeiro e o que era honesto. Então que a gente tenha essa visão diante das coisas que estão acontecendo, porque creio eu que vai acontecer mais ainda. E não se iludam, porque naquele próprio livro aconteceu na Casa Espíritas, muitos membros terminaram se desagarrando. Por quê? Porque simplesmente eles entram em fascinação. Você sabe o que é fascinação? Fascinação é você viver de licença moral. Fascinação é você viver de ilusão. Fascinação é você não querer viver da verdade. Fascinação é você querer sempre ter pretextos humanos que estão muito superior à verdade que Deus está te dando. Isso é fascinação. Quando a sua vontade se coaduna com a vontade do outro, são dois fascinados. É por isso que Kardec falou para a esposa dele, quando ela olhou para a mulher e estava fazendo muita coisa equivocada, e disse: ela está sob má influência. E ele disse: isso faz diferença? Isso é fascinação. Às vezes as pessoas acham que fascinação é a pessoa fazer coisas assim estrondorosas que ferem a... Não, isso já passou. Isso já passou. Toda vez que você está se envaidecendo com as qualidades humanas, você está sendo fascinado. E a pessoa não percebe isso. Ela fica racionalizando a sua atitude. Ela tenta arrumar uma explicação lógica, mas que é incoerente diante daquilo que ela está fazendo. É isso que se chama de fascinação. Então que a gente tenha olhos para ver, sabe? E que a gente saiba muito bem agir com rigor. A hora está adiantada, mas eu vou passar para outro tópico, porque esse realmente já foi bastante esclarecente, sabe? Pelo menos fica para a semana que vem. Mas é muito interessante também. As duas hipóteses têm cabida em relação à entidade a que nos estamos referindo. Inicialmente, a leviandade. Logo depois, por diz respeito aos luminosos postulados doutrinários estabelecidos, todos fundamentados na codificação,
que ensejam a instalação do desequilíbrio. Então, esses irmãos que estão fazendo isso, como é que eles agem? Eles agem baseados nesses dois princípios: leviandade e o desrespeito. As duas hipóteses têm aceitação, têm entrada para essas entidades que são essas: leviandade e o desrespeito. Leviandade é a falta de seriedade, a imprudência. Seriedade é isso, sabe? Eu seguir aquilo que o dever me convida a que eu faça. Quem é sério cumpre deveres. Quem não é sério fica realizando seus desejos. Deveres são obrigações morais que a minha consciência me impõe. É algo que está acima da qualidade humana que eu estou vivendo. É a consciência, é o Espírito em si, é nessa consciência que está gravada a lei de Deus. Essa lei de Deus me impõe obrigações. Pessoas que agem desse jeito são pessoas que não deixam a leviandade chegar perto dela. Agora, pessoas que não têm seriedade, que não cumprem os deveres que a consciência impõe, paciência, são pessoas superficiais e levianas. Pessoas que são imprudentes. O que é imprudente? É eu não analisar as consequências das coisas que eu estou fazendo. Olha, quantas vezes a gente já estudou aqui, que para cada atitude que a gente for tomar, a gente tem que entender o que é que vai acontecer comigo no mundo espiritual se eu agir assim. O que é que acontece no mundo espiritual se eu falar assim? O que é que vai acontecer no mundo espiritual quando eu lá chegar, se eu continuar pensando assim? É isso que a gente tem que entender. A pessoa que está agindo desse jeito, ele é uma pessoa prudente, não é imprudente. Então, cuidado, porque nós somos ainda convidados a ser levianos. Toda vez que você fica na superficialidade da coisa, você termina sendo leviano. Você não está se aprofundando. Então, a partir da semana que vem, a gente vai usar essas duas palavras aqui para estudar: a leviandade e o desrespeito. Porque, querendo ou não, você vai ser convidado por esses irmãos a também ser leviano e a também praticar o desrespeito. Muita paz a todos. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que ele obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está sujeita a forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço, na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender às suas condições de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa.
A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do mestre divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus, é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão maior, nossos anjos guardiões e espíritos familiares, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estudo, Senhor, e de reflexões, e por fortalecer o nosso bom senso nos estudos da noite, Pai. Ajuda-nos a ter a humildade de enxergar em nós o que deve ser trabalhado, espelhando esses conhecimentos, e a ter o bom senso de entender que não há vergonha em reconhecer o próprio erro e querer fazer diferente. O que é realmente vergonhoso é ficar se abraçando ao próprio orgulho, e pior ainda, querer arrastar os outros junto com ele. Ajuda-nos a ter a coragem da fé, de saber bater no peito e abraçar essa doutrina que o Senhor permitiu que entre nas nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória. E assim, amém. Assim seja. Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. E assim seja. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Paulo, Hebreus 13, 9. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, tanto quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito, quando estes não possuem recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar em definitivo, reclamou o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando o homem se coloca na posição íntima, nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto o material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele
passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentar seduzir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho